gente vem aqui pra desfazer a merda que você faz. Tá achando que tá dando um tapa na maconha aí, tá dando um tapa no cocô do jegue. Nasci no mundo, eu já comecei a fumar e nunca mais parei. Seu maconheiro! Seu merda! Show! É você que financia essa merda! Fala, meu povo! Estamos começando mais um TH Show, o podcast 100% natural dedicado aos usuários desse mundão e que só acontece graças aos nossos assinantes lá do PicPay, que colaboram todo mês para que a gente traga para esse feed conteúdo canábico de qualidade. Eu, com essa voz de fumante maravilhosa, sou Igor Seco e trago comigo meu grande amigo, empreendedor do universo da cannabis, que pelo menos ele compra muita, Marcelo Nhoque. Tudo bem, Marcelo Nhoque? Comigo tá tudo ótimo, Igor. Obrigado por perguntar e obrigado também por ressaltar que eu sou das pessoas que estão financiando tudo isso que está acontecendo no Brasil, né? Um dos milhões de brasileiros que mensalmente coloca dinheiro na mão do tráfico de drogas. Ai, Marcelo Nhoque, é muito bom salientar que a gente até queria dar dinheiro pro governo, né, cara? É ele que não aceita. É foda, né, cara? Seria muito melhor poder destinar esse dinheiro a alguém que roubaria descaradamente, mas emitiria umas notas fiscais, ao menos, né? É foda, né, cara? Pois Pelo menos pra gente parar de ouvir esse argumento de adolescente de que é a gente que financia o tráfico, né, cara? Eu queria só ter um Procon ao meu lado, Igor, você poder trocar quando vem uma perninha de barata junto. Essas coisas. Ai, meu amigo Marcelo Nhoque, antes de continuar com esse episódio, a gente precisa lembrar os nossos ouvintes que a pré-venda da camisa do TH Show ainda tá rolando lá na Huckle, hein? Até dia 10 de outubro dá pra garantir a camiseta com desconto, com um par de meias e mais um brinde surpresa que vai chegar na tua casa assim que as camisetas forem fabricadas, né, Igor Seco? Que ainda tá na pré-venda, tá tudo sendo feito, a gente tá vendo quantas pessoas vão comprar e fico muito feliz que muita gente tá comprando. É isso aí, cara, o Kanye West já comprou, o Snoop Dogg já comprou, o Elon Musk já comprou. Tipo, quem duvida, vai lá no Twitter do TH Show, @THShowPodcast, e vê lá as fotos, os caras já estão tudo usando, cara. É verdade. Aqui não tem fake news. E um recado também, olha só, quem não tem dinheiro pra comprar a camisa, né, porque a gente vive num mundo fodido, né, Nhoque? Nem todo mundo tem 50 pilinha ali pra comprar uma camiseta, por mais irada que ela seja. Esse pessoal pode assinar o plano de R$4,20 do PicPay e concorrer a uma das camisas, né, cara? É verdade. E vai acontecer o sorteio no dia 10 também, que é quando encerra a pré-venda. Isso aí. Um feliz sortudo vai ser sorteado, vai receber a camisetinha na porta de casa por R$4,20, né, Igor? Sem nenhum custo adicional. E os brindes vão junto também, né? E os brindes vão junto, cara. E digo mais, nesse período, até o momento do sorteio, ele vai ficar recebendo a newsletter, cara. E se ele continuar assinando o plano do TH Show, ele vai continuar recebendo a newsletter até depois do sorteio, cara. É isso aí, toda sexta-feira, perto ali das 4h20, a gente manda no e-mail direto. E tá muito boa a newsletter, cara. Tá cada vez melhor e tá cada vez maior também, né? É muita coisa pra ler e é informação de qualidade, em geral. E é muita coisa pra escrever também, ó, que eu não aguento mais, cara. Eu tô na segunda newsletter, eu tô falando, meu Deus do céu, eu tô desesperado já. Eu dei 2 recados e já esgotei meus recados, cara. Quem quiser acompanhar essa saga aí pra ver como a gente tá se virando. A partir de 4h20. Não, a gente não tá se virando, a gente tá fazendo conteúdo bom, cara. Pô, tá irado, tá bem cara. legal. Eu tô lendo, tô gostando, e a gente tá fazendo. Imagina quem não é a gente, né? Exatamente. Eu acho que a gente já deu os recados que tinha que dar, Marcelo Nhoque. Então a gente pode começar esse TH Show maravilhoso. Viemos aqui para falar sério mais uma vez com um convidado, o João Paulo, lá do Ganja Talks e do Ruiz Rap, para falar sobre empreendedorismo canábico. E aí, João, tudo bem? Não vai falar isso, Igor? Eu acho que a apresentação a gente já fez. Tá, né? então tá bom. O TH Show tá um pouquinho diferente. Então tá bom. Acho que o Guilherme Afonso consegue emendar essas Tá coisas. bom, vou parar aqui.
E meu amigo Nhoque, o TH Show de hoje ele tá um pouquinho diferente, porque dessa vez nós convidamos um empreendedor canábico e especialista em marketing digital que está mostrando bastante serviço lá no Instagram e até na TV, olha só. Parece, meu amigo Marcelo Nhoque, que dá para ganhar dinheiro com maconha sem precisar vender, cara. Então, eu gostaria de chamá-lo nessa web bancada canábica, o João Paulo, lá do Ganja Talks. Por favor, se apresente, João. Seja bem-vindo ao TH Show. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Super bacana o projeto de vocês. Valeu mesmo. Hoje eu espero aqui compartilhar um pouco sobre empreendedorismo canábico, falar um pouco sobre as oportunidades. Bom, eu venho trabalhando com empreendedorismo canábico já faz uns 5 anos, em diversas frentes. Assim, eu vou contar um pouco como eu comecei, que foi criando o aplicativo Ruiz Rap, que é uma rede social focada em consumidores de cannabis. Antes eu tinha uma outra rede social chamada Pergunter, focada em perguntas e respostas através de imagem. O que aconteceu é que essa empresa faliu e eu estava na Dinamarca, né, sendo acelerado, né, numa escola de negócios. E daí eu falei, poxa, qual seria um mercado legal para atuar? Eu já consumia cannabis, eu tenho epilepsia, né, e a cannabis mudou a minha vida, eu sou paciente, desde os 16 anos eu tenho essa condição. E daí do Ruiz Rap, quando eu passei lá na Dinamarca do Pergunter pro Ruiz Rap, eu comecei a atuar no mercado especificamente. Daí eu fui pro Ganja Talks, que teve 2 versões do festival em São Paulo. Hoje a gente trabalha com Ganja Talks University, né? Que a gente tem diversos cursos ligados a cannabis. E também a Bilva Elemental, a gente produz terpenos puros e a gente comercializa aqui no Brasil. Então, eu sou um empreendedor serial canábico, eu diria assim. Eu gosto de criar diversos negócios no mercado da cannabis. E hoje, a gente, como você citou, eu participei do Shark Tank, né? Foi ao ar em torno de um mês atrás. Foi super bacana, eu fui apresentar um pouco da oportunidade de investimento do Ruiz Rap, mas acabou não rolando. O importante é que muita gente teve contato, né, com a história da minha epilepsia, com a história dos negócios. Isso foi super legal, assim, ver o retorno da molecada que quer fazer parte do mercado. Esse Sim. é um resumão de quem é o João Paulo, assim. O Shark Tank dá uma visibilidade, por mais que tu não tenha... na verdade, eu não assisti o programa, né? Foi o Igor que chegou a assistir, mas mesmo assim é uma visibilidade enorme, né? Por mais que não tenha sido financiado pelos tubarões. Exatamente. Então, isso que foi super legal, assim, além de aquisição de usuários, né, a gente trazer novas pessoas para a comunidade Ruiz Rap, diversos investidores tiveram contato, parceiros, então de maneira alguma foi negativo ou não trouxe retorno, foi super bacana, a experiência em si, só de eu estar me preparando, eu tive que estudar o mercado, estudar o meu business, então foi, tipo, super legal mesmo, assim, ter participado. Voltaria diversas vezes mesmo. Pois é, João, como tu falou ali, tu tá 5 anos, né, trabalhando nesse meio e tu teve que estudar para poder defender o teu projeto e tal. E tu já deve ser um cara que, por dar palestra, dar curso, tu já deve estar acostumado a defender bastante a cannabis, né? E lá no Shark Tank, tu teve que lidar com o pessoal mais velho, com investidores, né, um pessoal mais conservador, talvez. Qual o argumento que tu mais lembra de utilizar no momento de falar com esse pessoal e convencer eles sobre os benefícios da verdinha, mano? Não, eu acho que o ponto principal, e eu me preparei para isso, é apresentar dados, né? Eu acho que é super importante ficar em cima de fatos, do que realmente está acontecendo nos Estados Unidos, no Canadá, no Uruguai. Então esse foi o meu ponto principal, não ficar em cima de achismo ou em cima de qualquer informação. Então eu fui lá com os números bem certinhos, assim, com informações da empresa,
eu queria passar de maneira bem séria, sabe? Eu não queria lá e de alguma forma apresentar o mercado canábico como uma piada ou algo que não é sério. Então eu vi como uma grande responsabilidade mesmo apresentar informações que têm uma fonte confiável, assim, de certa forma. Informação científica não é muito forte do povo brasileiro hoje, né, cara? E hoje vendo os mercados, assim, o mercado do Canadá, dos Estados Unidos, do Uruguai, até Portugal, que tá crescendo agora, né? Aqui não é legalizado, mas é descriminalizado. Vendo esses mercados, cara, qual que tu acha que tem tudo pra dar mais certo, assim? Será que é o canadense que tá nadando em dinheiro? Então, o que eu acho, o Canadá, ele foi um país que se preparou super bem para isso, né? Tem uma tradição bem grande de consumo de cannabis, British Columbia, Vancouver ali, e ele estudou o modelo do Uruguai, né? Então eles estudaram o modelo que é a primeira legalização federal, e eles também estudaram o modelo dos Estados Unidos e criaram o modelo canadense, e é um modelo que está sempre em evolução. Eles não abriram tudo de uma vez, então eles estão sempre estudando os edibles, as extrações para ir regulamentando aos poucos. E como a legalização é federal, é mais fácil fazer a questão de banco, receber investimento, que muitas vezes nos Estados Unidos, por ser estadual, né, então dificulta um pouco recebimento de investimento, transações bancárias. Então eu acredito na realidade que a gente vê hoje, o Canadá como grande exemplo, assim, grande referência de mercado, né? Eu acho que o Canadá é um dos países mais avançados nesse sentido, em relação à legalização e regulamentação da maconha, principalmente. Isso, exatamente. Hoje eu pego Uruguai, Canadá e Estados Unidos, né? São os principais, assim, que a gente pode falar, que tá trabalhando de uma maneira mais ampla, né? Como eu morei nesses 3 lugares, tanto no Uruguai, Canadá e Estados Unidos, né? Hoje o Ruiz Rap tá lá, eu percebi isso, que essa legalização federal, né, do Canadá dá uma maior confiança para o investidor, porque nos Estados Unidos, imagina que os bancos, eles são regidos por leis federais, né, que dificultam, então, quando você tem um business canábico, abrir uma conta no banco, por questão disso, a legalização lá é estadual, então isso acaba, às vezes, acontecendo alguns probleminhas, assim. Rola problema até da Polícia Federal e a Polícia Estadual divergirem, né? Porque as leis não... Isso é uma loucura, né? De apreensão e até venda, né? Da pessoa que trabalha com isso no mercado canábico de verdade, né? Que vende maconha. Exatamente. E a fronteira, é importante entender que a fronteira americana, ela é feita pela polícia. Então, de alguma forma, quando você tá ali, a gente teve relatos no passado de empreendedores canábicos que tiveram problema nos Estados Unidos. Por isso, por enfrentar na hora de entrar no país para fazer algum negócio totalmente legal, a Polícia Federal, de certa maneira, não aprovar isso. Isso aí, que loucura, né? É uma loucura, louco, né? Então o Canadá, ele já resolveu esse problema. Isso que é o bacana. Pode crer, os caras tiveram um pensamento um pouco mais amplo, né? Exatamente. E, cara, voltando pro mercado brasileiro, assim, provavelmente tu tá ligado sobre a política de drogas no Brasil. Nós temos alguns amigos até que trabalham com redução de danos, então, tomando no cu todo dia, né? Desde que começou 2019. Mas qual tu acha que poderia ser um caminho aqui no Brasil, cara? Como tu acha que a política e o mercado deviam conversar sobre a legalização aqui? Tu acha que existe mesmo algum caminho viável no cenário que a gente vê hoje? Ou meio que vai ter que ser tudo na base do lobby, como estamos acostumados? Cara, o que... Eu dei uma palestra esse fim de semana no Hacktown falando um pouco da história do empreendedorismo canábico, né? Para você ter um entendimento
que aconteceu nos Estados Unidos e Canadá foi que basicamente os ativistas que faziam política, né, pela legalização, eles se uniram com os empreendedores para lutar pela legalização. Então, o empreendedor que não sabe fazer política tem o suporte dos ativistas, e o ativista que muitas vezes não tem grana para fazer política consegue ter o suporte dos empreendedores. Essa relação é super importante para o processo de legalização e é algo que a gente não observa no Brasil. Isso precisaria acontecer de uma maneira super amigável, assim, que essas duas frentes conversem, estabeleçam projetos. Isso eu acho um ponto principal para a gente fazer essa transição para um mercado legalizado. A grana, né, o que pode gerar de oportunidade é importante a gente colocar, porque a gente está falando em gerar imposto para investir em educação, saúde pública, a gente está cortando o gasto com massa carcerária, que é caríssimo, policial indo atrás de consumidor de cannabis e segurança pública. Então a gente precisa realmente entender que a legalização da cannabis no Brasil vai trazer diversos retornos. A gente está falando da parte medicinal, então os pacientes terem acesso ao óleo produzido aqui no Brasil. A gente está falando dos cultivadores, você conseguir produzir cannabis em casa com um custo menor. Então tem diversos pontos positivos da legalização no Brasil. O que a gente precisa é trabalhar todos esses ambientes juntos pela legalização. Então você acha basicamente que a gente precisa direcionar a força canábica no Brasil, né? Porque a última marcha da maconha deu quase 120 mil pessoas na Avenida Paulista, cara. Isso é um número assustador, tá ligado? Não sei como é que não virou pauta, tipo, de horas no Fantástico pra falar sobre isso, tá ligado? Mas imagina se as grandes marcas de papéis, as grandes marcas do mercado auxiliar pudessem estar presentes de uma maneira mais efetiva, se pudessem trabalhar junto com esses movimentos. A gente ia conseguir amplificar isso de uma maneira bem maior. Eu acho que 100 mil, na verdade, não representa quase nada do que a gente pode chegar com a marcha da maconha, entendeu? O que a gente precisa é articular isso bacana, que ambas as partes queiram estabelecer um diálogo aí. Mas tu chegou a citar anteriormente que tu tem epilepsia, tu sofre de epilepsia ainda, né? Sim. Quanto tu sofria? Eram crises diárias? Como tu vive hoje, depois de começar a te tratar com óleo? Né? Como funciona esse tratamento? Cara, eu tenho epilepsia desde os 16 anos de idade, né? Então eu tomo medicação desde muito novo, medicação bem forte, assim. E em determinado momento, faz alguns anos, eu tive que trocar a medicação, porque seu corpo começa a reagir, né? E eu comecei a ter diversas convulsões, eu tive que ficar internado em casa. O quarto aqui tem janela blindada de luz, som, e daí eu ouvia muita gente falar de cannabis, não era assim, não tinha tanta informação, sabe? Como você vai no Google e acha. Naquele momento, algumas pessoas me falavam e meus médicos eram totalmente contra, né? Aquele papo que a gente já conhece. Daí eu comecei a fumar mesmo, sem consumir o óleo, e mudou minha vida, assim. Eu consegui tirar um remédio muito forte, eu diminuí o tanto de remédio que eu tomava, eu não podia, cara, tomar Coca-Cola, café, umas coisas assim, porque todo tipo de estimulante eu tinha crise, entendeu? Então a cannabis, depois que eu vi esse potencial medicinal, eu falei, cara, isso aí é uma planta super poderosa, eu quero também trabalhar com isso. E foi essa transição que aconteceu comigo. É uma planta que salvou minha vida, assim. Tu ainda tem convulsões de vez em quando? Como funciona, cara? Epilepsia, desculpe, cara. Cara, faz tempo que eu não tenho uma convulsão. É convulsão que fala? Eu já não sei, na verdade. Convulsão,
e daí, mas eu já tive algumas ausências por questão, às vezes a gente não tem acesso a cannabis, às vezes como eu viajo muito, eu não posso levar comigo, né? E às vezes é difícil conseguir o óleo, às vezes a gente chega num país até conseguir algo, é difícil. Então, mas de convulsão faz muitos anos, desde que eu comecei a consumir a cannabis, eu nunca mais tive. E o prensado ajuda? Muitas vezes eu caio no prensado, cara, muitas vezes, e no comecinho foi só prensado. Prensado porque, cara, a planta, ela é uma planta muito complexa, né? Além de CBD, tem THC, tem de terpeno, tem diversas substâncias, né, elementos na cannabis que são medicinais. Às vezes a gente fica meio bombardeado pelo branding do CBD, que logicamente é super responsável pelo controle de crise, mas é uma planta bem complexa, né? A gente não pode tirar a importância de outros elementos. O prensado, ele vem sujo, né? Ele vem com esses diversos problemas que a gente já sabe, mas ali a planta tá, entre aspas, perdeu terpeno, perdeu um monte de coisa, mas ali a planta a gente tem os principais elementos, né? Nossa, e como que foi pra tua família, cara, quando tu chegou a falar pra eles assim, tô parando com o remédio antigo, vou começar a usar só maconha, eles aceitaram de boa, é tranquilo pra ti lidar com os parentes, eles sabendo que tu é um cara tão proativo pra falar de erva, cara? Cara, como as pessoas presenciaram, porque eu tive que vir pra casa dos meus pais, entendeu? Então, todo mundo presenciou essa transição, entendeu? Então, como que você vai... O que você vai falar quando você vê realmente que a vida do seu filho mudou? O que você vai falar? Não tem como, né? É uma doença bem complicada a epilepsia, cara. Você começa a ter muitas convulsões, você tem diversos problemas, assim, fora que, você não consegue trabalho, você tem N problemas na sociedade por ter essa doença. Então, quem tem um contato próximo com isso nem consegue falar nada, né? Diminui muito a qualidade de vida, né, cara? Eu acho até que tá sempre com medo, demais, né? Muito, cara, é horrível, velho, é horrível, mano. É um negócio que, tipo... Não é foda. É muito foda, né? Eu fico feliz que hoje, pelo menos, há um pouquinho de informação e tem bastante gente, né? Apelando já pra... Apelando não, colhendo os benefícios, né? Que a maconha pode dar em relação a isso, cara. Isso é muito irado. Então, há 10 mil anos que a gente vem usando cannabis, né? Já faz um bom tempo. A gente vê 6 mil anos atrás, a gente já encontra tecidos sendo feitos na China. 4 mil anos atrás, a gente começa a ver na China imperador já apresentando indícios de que a cannabis tem realmente poderes medicinais. Então, isso é muito claro, sabe? Só que, imagina, de 10 mil anos, o proibicionismo foi 100 anos. Imagina quantas pessoas a gente não podia ter tratado nesses 100 anos. Teve todos esses 10 mil anos com a gente, algo tá errado nesses 100 anos de proibicionismo. E eu fico triste porque, cara, o Brasil tem muito preconceito, tem muita gente com epilepsia ainda que, tipo, é totalmente contra a cannabis, sabe? Isso é super ruim, assim, porque eu vejo gente sofrendo mesmo, que às vezes um baseadinho, cara, é um baseado que o cara fuma antes de dormir à noite, resolvia, sabe? Na palestra, agora que eu dei sábado, veio um menino assim, já tive uma crise e tal, daí você já sabe todos os remédios, já sabia tudo que estava acontecendo com ele, né? Eu falei, cara, às vezes você fuma um baseado à noite antes de dormir resolve seu problema, sabe? Melhor que tomar toda essa porcaria de remédio que a gente toma, sabe? Remédio de farmacêutica. É inquestionável, né? Não tem como questionar. Exatamente. Exato, né, cara? Exato. E daí é isso, cara.
compartilhar informação como vocês estão fazendo. Aos poucos a gente vai passando isso para as pessoas, né? Pois é, né, cara? Você falou ali que a maconha de uma história de 10 mil anos, só 100 anos, os últimos 100, ela está proibida, né, cara? E o foda é que não foi o bagulho só proibido, assim. Foi cercado de desinformação. Exato. E propaganda em cima de, tipo, outros problemas, tá ligado? Exatamente. É meio bizarro, assim, quando você vê a história da criminalização da maconha, porque começou nos Estados Unidos, os caras, eles só queriam acabar com minoria, tá ligado? Exatamente, tipo, é uma questão... Desculpa, eu te interrompi, que é um tema que me chama muita atenção, cara, que a gente tava conversando sobre isso, sabe? É uma questão ideológica, é uma questão totalmente de uma minoria branca europeia que tinha como drogas tabaco, álcool, café, açúcar, que via uma minoria excluída, né, da sociedade, os negros, né, como aquele consumo de cannabis relacionado de comportamentos totalmente surreais, né? Então, na verdade, o proibicionismo, ele vem com um cunho muito ideológico. Isso acontece no Brasil e nos Estados Unidos também, porque a monarquia, ela tenta cultivar a cannabis no Brasil para uso de cânhamo, para as cordas, para as navegações, que tem uma resistência muito maior do que qualquer outra, né, algodão, qualquer outro elemento que você use, né? E quando chega com os negros da África, né, com os escravos, através de rituais, né, eles trazem as sementes o que eles chamavam de diamba, né, o diambismo, e daí as pessoas começam a ter uma relação proibicionista aqui e nos Estados Unidos, porque começou a relação dos mexicanos trabalhadores e dos negros também no trabalho ao consumo recreativo da cannabis, né? E isso teve uma relação com a sociedade branca dos Estados Unidos bem complexa. E, infelizmente, é isso que a gente sabe que aconteceu, né? Pois é, cara. Tu falou no começo desse podcast sobre palestras e cursos que tu oferece, né? Eu vejo tu publicando direto lá no teu perfil pessoal e até no Granja Talks um curso que você tá oferecendo online gratuitamente, né? Qual que é a moral desse curso? O que tu ensina nele? Tu consegue explicar pra gente de uma maneira resumida sobre o que se trata, cara? Cara, a gente tem diversos cursos hoje. O que a gente faz? Todo curso que a gente vai lançar, a gente cria um curso gratuito para as pessoas conseguirem ter acesso à informação antes de a gente lançar o curso completo, né? A gente tem 3 cursos hoje, basicamente, o de cultivo, o de extrações sem solventes e o empreendedorismo canábico. No empreendedorismo canábico, é como se essa conversa que a gente tem aqui, ela fosse 5 módulos, no qual eu dou foco ao business mesmo. Então eu falo um pouco do Canadá, dos Estados Unidos, do Brasil, Uruguai, que são mercados auxiliares, aonde se pode gerar mais receita, onde estão as oportunidades. Então é tudo que eu aprendi, como eu fui ser acelerado pela Canopy Boulder no Colorado, o Ruiz Rap passou por um processo super bacana lá, de investimento, mentoria com profissionais do mercado de cannabis. Eu consegui traduzir todo esse conhecimento que eu adquiri lá para o Brasil. Isso é super importante para o processo de legalização, né? As pessoas terem acesso à informação do que está acontecendo lá fora. Sim, e o que tu acha que é necessário hoje para entrar nesse mercado no Brasil? Só capacidade pulmonar e força de vontade? Cara, eu sou muito... eu acredito muito em informação, assim. Eu acho que primeiro, antes de você entrar de cabeça, eu acho que você precisa dar uma pesquisada, quais são os business possíveis, né? Porque a gente fala do mercado auxiliar bastante.
que é o mercado de seda, triturador, Ganja Talks, são todos mercados que estão em volta do mercado da cannabis, não tocam na planta. Então tem sim muita oportunidade no Brasil para o empreendedor canábico, só precisa entender como funciona. A gente tem diversos vídeos no canal do Ganja Talks no YouTube. Quem tiver interesse, eu indico ir lá no canal e ver as aulas, são gratuitas, tem diversos bate-papos sobre o assunto. João, tu é o criador do Ruiz Rap, como falou, já falou um pouquinho sobre, para as pessoas que talvez não conheçam, sobre o que é, sobre o que é o aplicativo, né? E é um aplicativo que eu sou usuário, cara. Eu uso... Legal, aí, uma pessoa. Cara, mas eu não sei, eu quero te fazer uma pergunta do fundo do meu coração. Que eu uso o aplicativo, só que eu tenho um problema que eu esqueço de dar o check-in. O lance de dar um check-in quando tu está utilizando a maconha, né? E eu quero saber se tu acha que é só comigo ou se grande parte dos usuários também tem esse problema. Porque é foda, cara. Até eu tenho esse problema. O cara que criou o aplicativo tem esse problema. Então imagina os usuários em si, né? Exato. Eu acho que tem diversas formas de usar o aplicativo, entendeu? O que eu vejo é que hoje tem diversos usuários e eles buscam coisas diferentes dentro dessa plataforma. O que é bacana, porque tem gente que vai lá para ter realmente um diário do consumo, das genéticas, e tem pessoas que vão lá para bater papo com outras, como o chat é encriptado e elas querem falar sobre cannabis de uma maneira segura, então as pessoas vão lá se relacionar, ou você tá viajando, quer achar um estabelecimento, você consegue buscar. Então eu acho que isso é um pouco depende da característica do nosso usuário em si. Eu também esqueço toda hora, viu? É que é foda, né? No Instagram as pessoas não esquecem de postar porque estão pagando R$80 num prato de comida, né? Aí é foda. Exatamente. E, cara, só pra gente já começar a encerrar aqui, eu queria te pedir uma dica, cara, aproveitar que você tá aqui, porque veja bem, João, olha só, o cara, tipo, no Brasil, você já consegue usar mochila com estampa de maconha, tênis com estampa de maconha, camisa com estampa de maconha. Você chega em casa com cheiro de maconha, o olho vermelho por causa da maconha, mas a mãe do cara não sabe que ele fuma maconha. Na tua opinião, como ele pode fazer pra contato? Tem alguma dica? Cara, eu acho que o passo mais fácil é documentário Netflix, sabe? Mãe, vi um documentário no Netflix super bacana, você já ouviu falar? Tem alguns super legais, assim, eu gosto do Ilegal. O Ilegal toca bastante as mães, por ser uma questão bem do lado medicinal da cannabis, entendeu? Então eu iria para essa pessoa que está buscando sair do armário, né, de alguma forma, através do entretenimento, do conteúdo, do conhecimento. Eu acho que às vezes chegar, se tem uma relação mais complicada, vai devagarzinho assim que chega lá. Excelente, cara. E uma última pergunta, então. Como empreendedor desse meio, cara, quais foram os produtos que mais te chamaram a atenção recentemente? Tem algum bolador ultrassônico que tu olhou e falou assim, nossa, eu queria ter muito desse em casa? É que aqui no Brasil fica mais difícil falar em inovação por aqui, entendeu? Porque a gente ainda sofre algumas limitações, sabe? Quanto ao desenvolvimento. Já no Canadá e Estados Unidos, a gente vê um pessoal fazendo coisa muito boa. Eu tenho um amigo que ele faz robôs para automatização de cultivo de cannabis, entendeu? Então tem muita coisa sendo criada top de linha, tecnologia para extrações, coisas relacionadas a terpeno, que eu trabalho com a Bilva. Então, o que eu acho, o que eu acredito aí bastante de inovação que vai vir são das extrações, dos novos modos de consumo, as pens, vaporizadores. Eu acho que a gente vai ver muita evolução aí com os terpenos, muita coisa
vai mudar, é o que eu tenho visto. Delícia, cara. Então, encerramos esse TH Show. Estamos na reta final. Você gostaria de dar um recado para os nossos usuários? Onde eles podem te encontrar? Onde eles podem falar com você e seguir seu conteúdo? Boa, queria agradecer o bate-papo. Foi super bacana. Falei pra caramba, né? Brigadão. Espero ter compartilhado um pouco. Nós que agradecemos a presença, mano. Não, que isso. Muito obrigado. Demorou, foi difícil, mas a gente conseguiu marcar um horário que funciona para todo mundo. Vocês podem me encontrar no Ganja Talks, né? Dá uma olhada no Ganja Talks, sempre estou me marcando o meu perfil pessoal. Também da Bilva Elemental, que a gente produz terpenos puros e comercializa aqui na loja do Ganja Talks, e baixar o Ruiz Rap. A gente está com versão aí para iOS e Android, tudo feito com muito carinho aí para o consumidor de cannabis, para a gente, né? Para a comunidade que ama a ganja. É isso aí, cara. Muito obrigado. Nhoque, é com você, cara. Você tem algum recado para dar ou vai deixar para newsletter dessa vez? Os recados agora são todos Agora toda semana eu tenho que ter recado, né, Igor Seco? Depois desse primeiro ano do TH Show sem recado, agora eu tenho que trabalhar um pouquinho. Os recados vão diretamente na caixa de entrada semanalmente dos nossos assinantes do PicPay. E lembrando que sexta-feira tem episódio novo já, hein? De TH Show, né? É verdade. Não tem um podemos episódio esquecer. bom de sexta-feira. Meu Deus, cara. É muita coisa para avisar. Vamos encerrando esse TH Show. Obrigado a todos que nos escutaram. Um abraço por trás, um beijinho no pescoço e tchau! Estalo Podcasts.